Pai Santo, querido e poderoso Deus, louvado seja o teu santo nome. Nós te adoramos, te honramos, bendizemos ao seu nome. Tu és o nosso Deus, fiel e verdadeiro. Tu és o Deus que era, que é e que há de vir. Tu és um Deus em que se fez homem, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e todo poder foi dado no céu, na terra e debaixo da terra, Pai. Nós te agradecemos, te honramos. Obrigado, Jesus, pela cruz. Obrigado, Jesus, pelo sepulcro. Obrigado, Jesus, pois eles estão vazios e nós estamos cheios. Amém. Obrigado, Jesus. Amém. Obrigada, Jesus. Valeu. Galera, se quiser colocar aqui, ó, isso aqui é a nossa música de introdução. É. Aí depois, se não quiser, só abaixa o volume. Tem que colocar essa aqui um pouquinho. Pode pôr. Glória a Deus. Irmãos, eu quero ler para os irmãos Salmos 32. Bom, a palavra de Deus diz o seguinte: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Cara, irmãos, olha como a graça de Deus ela é maravilhosa. Como a graça de Deus ela vai além do nosso entendimento, como a graça de Deus ela excede, sabe por quê? Isso aqui é uma skill de Davi, tá? É um ensinamento de Davi, é o que ele deixou como ensinamento. Irmãos, ele tá falando aqui, ó, ele falou uma coisa que ele estava vivendo na época da lei, amor. Cara, ele tá falando assim, ó, bem-aventurado ou feliz aquele cuja transgressão é perdoada. Peraí. Como que a transgressão ou aquilo ali vai ser perdoado, irmãos? Sendo que neste momento era necessário fazer o quê? Sacrifício. Como que de repente ele pode colocar aqui, ó, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, né? Como que ele conseguiu, em cujo espírito não há engano, como que ele conseguiu chegar nesse ponto, irmãos? Sendo que a cada pecado era necessário fazer um sacrifício. E depois era feito um sacrifício no Yom Kippur, mas tipo assim, no outro ano era necessário fazer outro sacrifício, e no outro ano outro sacrifício, sabe? A gente vê o próprio Davi, quando amor, ele foi levar a arca de volta para a cidade, sabe? Irmãos, quando ele pegou a arca aqui e saiu, ele saiu de qualquer jeito, sabe? E quando ele levou de qualquer jeito, todo mundo sabe da história, né? E a arca foi tombar, o irmãozinho lá, coitado, foi segurar. A palavra de Deus fala que ele foi rachado ao meio. E depois disso, o que ele fez? Vamos estudar as escrituras, vamos ver como é que é a forma para poder levar a arca de volta. Ser instruído da maneira certa. Da maneira certa. E aí, de repente, ele me pega a arca, pega os levitas, coloca a arca... 7 passos um sacrifício, 7 passos um sacrifício, 7 passos um sacrifício. Mais ou menos a cada 7 metros um sacrifício. Nossa, vocês têm noção do que é isso? 70 metros, 10 sacrifícios, 700 metros, 100 sacrifícios, 7 quilômetros, caraca. 7.000 sacrifícios. É isso, né? Sabe, irmãos? Aqui ele não está importando com isso, ele está importando com a forma correta de ser feito. Sabe? Porque ali ele se sentiu o quê? Quando ele viu aquele, né? Aquele jovem que já estava... Eu já até fiz uma pregação uma vez, a gente pode até retomá-la qualquer dia. Mas aquele jovem, ele estava acostumado com a arca, né? Ele estava acostumado com aquela presença, ele estava acostumado com aquilo, com aquele momento, né? Irmãos, a palavra de Deus fala que Davi ficou assim, ó. E agora Davi vem aqui no Salmo 32 e coloca: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Irmãos, o pecado era coberto apenas como? Degola e sangue. A remissão do pecado, não dos pecados, do pecado, só era coberta quando ele ia com o animal na frente do sacerdote. Ou o sumo sacerdote, uma vez por ano, derramava e jogava o sangue em cima da arca, né? E irmãos, você quer ler aí, irmão? Não, pode falar. Né? E a gente vê, cara, eu vou ficando impressionado com a palavra de Deus, porque a gente começa a ver que Davi, ele encontrou a graça de Deus.
Sabe, na hora que ele fala isso daqui, a gente começa a perceber que ele encontrou a graça de Deus. Sabe, no reinado dele, foi um momento na qual ele colocou a arca para que todos pudessem ver a arca. É muito louco. Tanto é que uma das coisas que é relatado é que vai voltar esse tempo, onde as pessoas elas vão buscar, elas vão fazer isso. A palavra de Deus fala, voltará o tempo na qual era no tempo de Davi, né? Onde a arca vai voltar, as pessoas vão voltar, pô, né? E, irmãos, é muito fantástico a gente pegar aqui e falar assim, cara, Davi na época da lei, na época na qual as minhas obras é o que valiam, né? Eram as minhas obras que valiam. Eu tinha que fazer pela minha obra para que a minha obra fosse avaliada e em cima dessa minha avaliação eu teria ou não teria. Eu seria ou deixaria de ser, sabe? Para mim ser um estudioso da palavra, eu teria que me sobressair. Para mim chegar a ser um rabino, eu teria que me sobressair além daqueles na qual eu já havia passado. Eu tinha que ser uma pessoa totalmente, sabe? E a gente pega a palavra de Deus aqui, isso é na parte do Velho Testamento, na parte da Antiga Aliança. E aqui, ó, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. O que você vai ler? E aí, eu fui dar uma lida hoje, né, agora, antes da... E eu tenho tem um versículo não, né, porque a Bíblia toda, ela é completa e ela completa a gente, né. E aí, eu comecei tava lendo 1 João 1, e aí eu li 1 João toda, que fala que a palavra da vida foi manifesta na carne através de Jesus, que Deus é a luz e que nós, né, se nós andarmos na luz, não andarmos na luz, não temos comunhão com Ele, porque Ele é a luz. Jesus falou, eu sou a luz do mundo. E eu sou, né? E aí, esse versículo para mim, ele é muito marcante, que é 1 João 2, que fala assim, ó, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos pecados, mas também pelos de todo o mundo. Então, sabe o que acontece? A gente acabou de cantar que o véu que separava, ele já não separa mais. As pessoas, às vezes, elas querem costurar o véu. Vou fechar aqui porque a luz tá bem aqui, ó. As pessoas, às vezes, elas querem costurar esse véu novamente e fazer essa separação entre o homem e Deus. Eles querem, às vezes, separar, por quê? Porque se consideram muito pecadores, se consideram muito sujos, muito errados, mas a própria palavra de Deus me diz que nós temos um advogado. E esse advogado, não há nele nenhuma transgressão. Ele é justo. Tá aqui Jesus Cristo justo, que é a propiciação pelos seus pecados. O que é a propiciação? É o que o pastor acabou de ler quando se fazia o sacrifício no Antigo Testamento, que matava o animal, jogava o sangue, aspergia o sangue ou sobre o altar ou sobre a arca, para que a ira de Deus não viesse sobre o povo. E Jesus, ele se fez, mas não para somente aqui tá falando assim, ó, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo mundo. Por que que João falou isso? João falou isso porque isso daqui foi escrito por judeus lá, naquela época, né? Naquela época, João tinha escrito isso, porque ele falou assim, ó, ele é a propiciação não somente pelos pecados dos judeus, não somente pelos pecados do povo que Jesus tinha dito que tinha escolhido, mas pelo de todo mundo. Então, não há separação, é como a palavra de Deus fala, não há separação entre grego, entre judeu, entre circunciso e não circunciso, sabe? Não tem isso hoje. Hoje Jesus, ele rasgou o véu, porque quando ele morreu lá na cruz, o véu foi rasgado, e ele não foi rasgado de baixo, ele foi rasgado do alto, para que ninguém hoje pudesse costurar isso.
para que ninguém hoje de repente falasse assim, não, a gente não pode se aproximar, a gente não pode ter este contato. Eu falei pro pastor uma vez que ele fez uma pregação e eu fiquei imaginando Deus como um passarinho dentro de uma gaiola. Sabe, quando Deus estava lá no Santo dos Santos, que só o sacerdote podia entrar, e aí de repente quando Jesus morre, o sacrifício da cruz, e aí o véu é rasgado, aí o Espírito sai, sabe, o Espírito Santo ele sai, Deus sai dali, daquele local, e ele vai poder habitar no homem, ele vai poder ter um relacionamento novamente com o homem, porque foi para isso que nós fomos criados. Deus criou Adão e Eva para que eles tivessem um relacionamento. Porque os anjos, sabe, essa semana eu estava pensando, os anjos, uma vez a gente aprendeu, Deus criou o homem para não ficar só. Mas Jesus não fica só, Deus não está só no céu, não é? Sim. E aí, por quê? Porque ele tem os anjos, e os anjos estão lá o tempo inteiro cantando e louvando e engrandecendo. Mas, irmãos, que coisa mais gostosa do que uma pessoa te amar sem interesse? Ou uma pessoa te amar, de repente, sem interesse? Não, mas assim, os anjos, eles foram criados para isso. Os anjos, eles foram criados para servir a Deus. Os anjos foram criados para glorificar a Deus. Os anjos foram criados para te guardar. A ponto da gente perceber pela palavra que eles não têm livre arbítrio. Exatamente. Por isso que a palavra de Deus fala que quando Deus fez Adão e Eva, ele fez a sua imagem conforme a sua semelhança, né? Ou seja, ele tem o livre arbítrio, direito de escolha. E aí a gente escolhe amar ele. Mas aí a gente fala... Isso daí, se a gente for pensar, é como um casamento, né? Pô, cara, tem coisa mais gostosa que uma criança te chamar de pai, de mãe, né? Pô, você tem casa, você tem carro, você pode ter moto, você pode ter uma lancha, você pode ter um monte de coisa. Mas você não tem um filho que te chama de pai. Parece que a sua vida, né? Parece que ela não chega no teu the best, assim, sabe? No máximo, no teu, sabe? Aquilo que... O quanto eu sou capaz de fazer, né? É lógico que existem pessoas que, de repente, não querem, outras não podem ter. Não é esse a gente não quer abranger esse momento, né? Mas a gente tá querendo levar você no Deus, falar assim, cara, eu quero a minha imagem, a mim, conforme a minha semelhança, né? Para que me ame, né? Para que, assim, não que me ame, mas é uma coisa... Que queira me amar. Isso, né? sabe? Mas, é o que eu assim, falei pro Samuel aquela vez, né? Que quando o Samuel olhou pra mim e falou assim, eu não gosto de você, né? Foi. Falei, cara, eu te amo. Eu te amo quando a gente descobriu que dentro da barriga da mamãe tinha um serzinho, né? Que já tinha vida, que tinha um coraçãozinho que batia. Eu já te amava. Quando você nasceu, passei a te amar mais. Cada dia que passa, eu te amo mais. Eu falei, isso não vai mudar com a sua opinião. Só o tempo vai dizer se você me ama. Você é uma opção. Amar é opção. Eu falei pro Samuel, filho, é sua opção querer me amar. Sabe? O que eu posso fazer, o que eu vou fazer, eu vou fazer. Não tem, a gente não entra nem em conversa, mas eu vou fazer. Mas o amar, aí é com você. Independente de amor ou não, né? De se amor você vai me amar ou não, né? se você vai me amar ou não, eu não sei. Eu sei que eu te amo mais, te amo primeiro e sempre vou te amar mais, né? Não importa o que ele faça, né? O meu amor por ele só aumenta, né? Só aumenta. A saudade, a vontade de estar perto, a vontade de ficar junto, né? Então isso só aumenta, né? E Deus, ele nos ama plenamente, sabe? Deus, ele te ama no total de amor. Se você imaginar tudo que é amor, Deus te ama plenamente. Não tem nada que você possa fazer que possa aumentar o amor por ele. Mas também não tem nada que você faça que possa diminuir o amor dele por você. Porque ele te ama plenamente, né? E cada dia que passa, mesmo ele te amando plenamente, eu vejo Deus, ele anseia por este momento da gente poder ficar junto. Por isso que ele veio e o que ele falou? Vocês estão salvos, cara. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu vim para que vocês possam ter aquilo que havia sido perdido, né? Então, o relacionamento havia sido perdido, mas o que mais o relacionamento havia se perdido, né? Porque o homem, o pecado, o que aconteceu? Quando o pecado entrou no homem, era necessário que ele morresse, porque o salário do pecado é a morte.
Mas o versículo ele continua, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Sabe? Nós somos corpo, alma e espírito. O espírito é eterno. A alma é você, é essa cacholinha aí, esse ser pensante. O corpo é essa casca que vai passar. Sabe? Então Deus ele fala o seguinte, cara, aqui vocês vão ter vida e vida em abundância aqui. Vocês vão reinar. Vocês vão reinar em vida aqui. Mas o que eu tenho para vocês é uma eternidade. Amém? É isso. E aí eu separei aqui, ó. Vamos lá. Somente sabe o amor de um filho quem tem. Não tem como explicar esse amor. Verdade. É bem isso. Não tem como. Ah, explica como é que é o amor. Cara, eu amo e a gente fala assim, eu amo e pelo seu filho você daria a sua vida? Você daria a sua vida. Jesus deu a sua vida. Nós daríamos. Jesus deu, né? Porque a Bíblia fala, né? Vou tornar a falar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito. Sabe, quando a palavra de Deus fala aqui em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmãos, Deus ele está querendo mostrar para mim e para você, sabe o quê? A grandeza do amor dele. A grandeza dele é tão grande a ponto de você imaginar você pegar um filho e colocar a morte pelas pessoas. Sabe, aonde vai esse amor pelas outras pessoas que excede o amor de um pai para um filho? Sabe, irmãos, uma vez eu brinquei e falei assim, mano, se alguém falar, ó, teu filho vai salvar muitas vidas, que se exploda as vidas. Morra, né? Eu quero que se dane. Ah, mas vai salvar não sei quem, vai salvar... Mano, é meu filho. Aí Deus, quando ele fala assim que Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho, não é que ele pegou um filho e colocou para ser morto, para morrer. Ele não fez isso, ele está mostrando até onde vai o amor dele por nós, sabe? Então é o amor de Deus por nós, é o amor que excede, sabe? O amor de um pai para um filho a respeito de pessoas, sabe? E nesse meio Deus amou o mundo de tal maneira, e a primeira pessoa que ele salva é um ladrão da cruz. Sabe, a primeira pessoa, Jesus, ele inaugurou o paraíso com um ladrão. E não adianta falar que não é bem assim, que Jesus falou para o cara, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Se ele falou que ainda hoje estarás comigo no paraíso, o cara foi para o céu. É onde a palavra de Deus fala que se confessarmos, né? Que e ele não falou, ladrão, ele só falou... Ele só falou, pô, lembra de mim quando entrares no teu reino. Ele não falou, me perdoa os meus pecados. A única coisa que ele falou foi o seguinte, eu mereço estar aqui, mas ele não. O que ele fez? Até na cruz as pessoas não conseguiram encontrar culpa sobre Jesus. Mas aí o que aconteceu? Enquanto aqueles que estavam soltos olhavam para Jesus e falavam assim, ué, você não é aquele que constrói o templo em 3 dias? Desce daí, né? Mas o ladrão da cruz olhou e falou assim, não, velho, eu era para estar aqui. Eu sou merecedor para estar aqui, mas, velho, ó Jesus, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Sabe? O cara não desceu da cruz, não impediu que ele não morresse, tá? Ainda teve a perna quebrada para que morresse mais rápido. Acabou tendo que passar, né? Passou por tudo aquilo pela sua culpa, né? Mas ele recebeu a plenitude, né? Então, ele recebeu o céu. Ah, mas isso não é, porque, cara... É onde a gente compreende o que Deus fala, né? Que ele ama o pecador, mas abomina o pecado. O pecado, sim. Sabe? Jesus ali na cruz, ele viu um pecador que estava sujeito ao pecado. Por quê? Porque a gente sabe que a palavra de Deus diz que é o príncipe deste século, governa este mundo, né? Sim. E quem é? É aquele a quem Adão entregou o governo do mundo, sabe? Porque no momento que Adão desobedeceu a Deus, né? Deixou de repente olhar o livre-arbítrio para o lado bom e foi para o lado ruim, ele entregou o mundo na mão do diabo. A gente percebe isso quando Jesus ele vai ser tentado e o diabo fala para Jesus o seguinte, te darei todos esses reinos, né, que foi me dado a mim,
se apenas se prostrares aos meus pés. E quem deu para ele foi Adão, né? Outra parte da Bíblia, você quer saber? Em Jó. Quando quando a palavra de Deus fala que Deus ele reuniu os príncipes da terra, Satanás estava lá. Como o príncipe da terra? O príncipe é quem possui, é herdeiro. Aí E ele aparece e ele começa a falar, né? Então, assim, é bem isso, cara. É bem clássico. A gente pode ver que Jesus, ele veio para tomar aquilo que o homem havia perdido. Então, Jesus, ele veio pelos seus, né? A palavra de Deus fala em João que Jesus, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E o seu nome, né? É outra passagem agora. Seu nome é sobre todo nome. O seu nome é excelso. E todo joelho vai se dobrar perante esse nome, né? Então, assim, sabe, irmãos? Pega essa chave agora, tá? Se todo nome vai se dobrar perante o nome de Jesus, cara, qual é o seu problema? Pensa, tipo assim, eu tô com uma doença. Pô, a doença tem nome. Joga esse nome na presença de Jesus que essa doença vai ter que se curvar perante Jesus. Sabe? É uma doença. Cara, eu não vou ficar falando nome de doença aqui, cara, porque tem... Né? Se eu começar a falar aqui, ó, nome de doença, se eu pegar livros, tratados de patologia, mano, tem muita doença. Se eu começar a falar de problema de vírus, bactérias ou qualquer outro organismo, micro-organismo que possa nos afetar, irmãos, é coisa pra caramba. Se eu começar a falar aqui, algumas pessoas até vai sair da live, né? Por quê? Porque vão ficar com medo. Mas sabe, irmãos, ela tem um nome. E se eu falar todos esses nomes, você tem que saber de uma coisa, que é verdade. Que se tem todas essas doenças e você não tem nenhuma, é porque você é um milagre de Deus. Você é um milagre de Deus. Sabe? Deus ele tem te livrado, Deus ele tem mantido você, a sua família, Deus tem te enriquecido. Deus ele tem colocado na sua vida, sabe? Você acorda todos os dias e você não sabe o que aconteceu à noite. A palavra de Deus fala que Deus ele fica aqui, ó, olhando para você. Enquanto você descansa, ele trabalha. Sabe? Então, outra coisa, vamos parar de descansar em Deus apenas dormindo. Vamos descansar em Deus acordado, né? Pô, sabe? O que Davi enxergou lá atrás, como a gente comentou, sabe, irmãos, em nome de Jesus, hoje nós temos, sabe? Nós temos a graça de Deus revelada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu vou ler aqui, ó. Em Romanos 3:20 fala assim, ó, por isso nenhuma carne será justificada diante dela pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado, viu? Então, se a gente ficar focado na lei, a gente só vai ter conhecimento do pecado. Mas aí ele continua, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. Por que sem a lei? Porque Jesus é o cumprimento da lei. Jesus nasceu, cumpriu a lei. Que louco. Jesus nasceu, cumpriu a lei. Porque, Jesus, a gente pode entrar nisso daí também. Quer que entra, nós entra agora, né? Jesus cumpriu a lei, porque Jesus, ele viveu na época da lei. Só que o cumprimento da lei foi em Jesus. Jesus nasceu, cumpriu a lei. E ele fala aqui, ó, a justiça de Deus tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí as pessoas param aí, né? Vamos continuar? Sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Aí ele fala aqui, no 28, concluímos,
Pois que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. É uma conclusão fantástica, uma conclusão espetacular, sabe? Jesus, ele ama você. E sabe, aí quando a gente olha aqui, ó, a gente entende, amor, que Deus, ele, quando ele olha para você e para mim, ele vê como filho. Ele não vê as suas faltas, as suas falhas. Isso é você que tá vendo. Para de... A palavra de Deus fala que ele fala assim, ó, dos teus pecados eu não me lembro mais. E a Bíblia fala, ela é clara, que Deus não é homem para que minta. Se Deus não é homem para que minta, ele está falando a verdade. E por que que você quer tentar lembrar ele de uma coisa que ele não lembra? Sabe? Uma das coisas que me dá, assim, ó... lavar roupa suja. Como é que é? Chutar cachorro morto? Sabe? Uma das coisas que me dá mais assim é quando você vai conversar com alguém e a pessoa fala assim, ó... Você sabe o Zé? Aí você fala, qual Zé? O filho da Benedita. Qual Benedita? A Benedita, ela é irmã da Joaquina, que mora do lado do mercado, lá do bairro não sei da onde, que mora lá perto de São Sebastião do Paraíso. Aí eu não sei. Sabe aquele cara que morreu há 10 anos? Mano, cara, eu já falei que eu não sei. Eu já falei que eu não sei. E sabe, e de repente Deus fica parecendo isso quando você começa a querer falar para Deus os seus pecados. Ele falou assim, cara, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei o que você está falando. Sabe? Ele só quer te amar. Ele te ama. Ah, pastor, então agora eu posso pecar? Agora você pode pecar? Você sempre pôde. O livre-arbítrio livre-arbítrio é o teu direito de obedecer ou desobedecer. Tanto é que aqui onde eu li, em 1 João 2, a gente vê que ele fala, mas se vocês pecarem, por quê? Porque nós estamos aqui e nós, como ser humano, a gente é pecador. Sim. A gente tem uma natureza pecadora, porque a gente descende de Adão. A natureza de Adão é pecadora. Mas se pecarmos, então não é que a graça, não é que a nova aliança é uma licença para pecar. Nunca foi. Hoje a graça e a nova aliança, né? Porque a graça é o nascer de novo. É você olhar e entender que o seu livre-arbítrio, ele te leva a você amar a Deus, a olhar e falar assim, não, eu me arrependo de tudo que eu fiz. Metanoia. Eu me arrependo, eu vou mudar a minha mente e vou olhar para Jesus, que é o autor e consumador da minha fé. Independente do meu pecado. Independente de tudo o que jogaram em mim que eu sou. Sim. Né? Mas eu vou olhar para Jesus. Quando eu olho para Jesus, o autor e consumador da minha fé, eu me torno como ele. Não é? Sim. Porque quanto mais eu convivo com uma pessoa, mais eu me pareço com aquela pessoa. Quanto mais eu convivo com Jesus, mais eu me pareço com ele. Sabe? Tanto é que a gente foi numa igreja e eles tinham esse chavão, né, amor? Não lembro. Eu quero... Não, na igreja do Vitor. Ah, tá. É bem isso. Eu quero ser como Jesus. É que eu achei que você tinha falado daquela igreja que a gente foi e colocou a gente na frente lá. Aí eu falei, nossa, eu não lembro de nada que eles falaram, eu fiquei com tanta vergonha. Não, o Vitor falava assim, ó, eu quero ser como Jesus. Ele acredita em mim. E eu não tenho direito de não acreditar em mim. Se Jesus acreditou em você... Sabe, se Jesus acreditou em você, você ainda nem amando ele, porque Jesus acreditou em você quando você era inimigo dele, como a própria palavra diz. Isso. E Jesus olhou para você, como a gente cantou hoje, escolheu você do ventre da sua mãe, sem a certeza, ele não tinha certeza que você ia amar ele mesmo ou não, se que você ia ter uma vida com ele até a morte ou não, ou que de repente você ia aceitar ele no leito de morte. Jesus não tinha, por quê? Ele não é que ele não seja, ele não tenha o controle de tudo, mas é que existe o livre-arbítrio. Sim. Lá, Jesus já sabia que Adão faria aquilo, mas ele poderia escolher não fazer, não é? Sim. Não é isso? É. Ele poderia escolher não fazer, mas o livre-arbítrio. E Jesus não criou robô, Jesus criou pessoas. Marionete, né?
Jesus não criou robôs que de repente Filho. fazem as coisas do jeito que ele quer. Jesus criou pessoas que o amem, sabe, pelo que ele é, que o amem, sabe, sem forçar nada, porque como Deus, o pastor ele te disse, conquista todo dia, né? todo Ele quer te dia. conquistar, sabe? Deixa ele te conquistar que você vai ficar... Cara, você vai ficar louco. É o que eu sempre falo na igreja. A única coisa que você deve pedir pra Deus, pra você sentir mesmo, assim, cara, eu quero receber, é sentir o amor de Deus. Peça, sabe? Quando você for deitar, você fala assim, Deus, eu quero sentir o seu amor. Sabe? No outro dia fala de novo. E fala de novo. Cara, ele vai te inundar com... Cara, você vai falar assim, cara, eu tô sentindo. E a hora que você fala que você tá sentindo, saiba que é só uma faísca. Que você não vai suportar se ele mandar mesmo. Porque quantas vezes a gente, antes de conhecer a nova aliança, a gente tentava conquistar Deus com as coisas que a gente fazia? É a música que a gente ouviu hoje, né? Eu não sei. Ah, é verdade. Nossa. Mas assim, a gente tentava conquistar Deus. Quantas vezes eu orando, eu falava pra Deus, Senhor, eu queria saber o que o Senhor sente por mim, o que o Senhor pensa de mim. Eu falava isso pra Deus. E aí, sabe por quê? Porque eu não tinha revelação do amor dele por mim. Eu achava que era eu que tinha que amar ele. Mas como? Não tem como eu amar mais a Deus do que ele me amou, ou do que ele me ama. Por quê? Ele me amou primeiro. Nem que eu morresse por ele, isso não seria suficiente. Nem que eu morresse por amor a ele não seria suficiente. Sabe por quê? Porque, tudo bem, eu iria para o céu, eu seria salvo, eu estaria lá com ele, mas Jesus... A única coisa que a gente largou foi uma família e uma terra. Agora Deus não, Deus ele largou a sua majestade, ele largou o céu, ele largou anjos, arcanjos, serafins, querubins e mais um monte, se a gente for pegar outros nomes, que ficava santo, 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 é o Senhor. Você imagina aquela glória, aquela honra e de repente ele nasceu, ficou um pouco menor que os anjos para morrer por mim e por você. Né? Então tipo assim, cara, a gente abriu mão daqui e ele abriu mão de... velho. Mas assim, o que a gente entende é que Jesus, ele com a morte dele, ele conquistou pra gente a salvação. Mas com a ressurreição, ele conquistou pra gente a justificação. O sopro, né? Se Jesus tivesse morrido, nós teríamos só morrido, mas não tivesse ressuscitado, a gente teria direito apenas à salvação. Seríamos salvos, porque ele abriria o caminho para que a gente fosse salvo. Mas ele ressuscitou para garantir que nós somos justificados por ele. E para garantir que nós ressuscitaremos com ele. Como ele, entendeu? Com um novo corpo. Com um novo. Novo tudo. Uma porque nova é bem mente. isso. Né? É por isso que Apocalipse fala que primeiro os mortos vão ressuscitar e depois todos serão arrebatados. Por quê? Porque a promessa é para todos. A promessa de arrebatamento, né, harpazo, né, que é ser tirado de uma vez, isso é uma promessa para todos. Né? Então aquelas pessoas na qual elas morreram, elas já estão com Cristo, né? Mas a promessa do arrebatamento, o que estão vivos vão sentir, todos sentirão, porque é uma promessa. Aquilo que é promessa, né? Aquilo que é uma promessa vai se cumprir. Então é por isso que a palavra de Deus fala que os mortos levantarão primeiro e todos depois serão arrebatados, porque é promessa. Então, irmãos, aquilo que é promessa para mim e para sua vida, ela vai acontecer, tá? Sabe? Às vezes as pessoas falam assim, Deus está no controle de tudo. Isso é polêmico, né? Isso é polêmico. Causou muito. Isso causa muito, sabe por quê? Porque a partir do momento que Deus ele fez a física, a química, a bioquímica, ele já está no controle de tudo. A partir do momento que ele disse haja luz e houve luz, a partir do momento que ele fez o sol, as estrelas e a lua, ele já desenvolveu uma coisa que acontece, tempo, velocidade, espaço, sabe? E a partir do momento que Deus ele faz tudo isso, essas coisas acontecem. Agora, ter domínio, ter tudo, é você que entrega, é você que fala. Foi isso que aconteceu, né? Adão... Deus ele tinha o controle e o governo do Éden, só que e do mundo, porque foi ele que disse haja luz, sabe? E quando Adão entregou o governo do mundo para o diabo, aí se perdeu o governo de Deus.
Então, Que era para o homem dominar. era pro homem. A palavra de Deus era, Deus fez tudo para o homem. A terra foi feita A terra foi feita para o homem. Ele falou, domine. Domine sobre os peixes, domine sobre as aves, domine sobre os animais, domine sobre tudo. Aí não tem como, de repente, a gente falar que Deus está no controle, assim, no sentido de Deus estar no controle de algumas coisas doença? que você tá vendo que... Né? vamos Deus tem colocar- felicidade da pessoa, desse vírus, desse monte de coisa? Deus não está no controle disso. Porque isso saiu do controle dele a partir do momento que o homem se achou ser Deus e criou uma doença para matar pessoas. A bomba atômica, sabe? Micro-ondas. Você não tem micro-ondas na sua casa? Você tem celular. Aqui, nós estamos com celular fazendo transmissão, sabe? Então, às vezes as pessoas elas têm que parar para pensar, sabe? Nós temos que fazer como Davi. Davi ele encontrou a graça de Deus na época da lei. Nós nascemos de novo, sabe? Nós não estamos mais na natureza pecaminosa, que é a natureza adâmica, mas nós estamos na natureza de Jesus, que é o segundo Adão. Foi por isso que Jesus, quando ele ressuscitou, ele foi até os seus e soprou sobre eles. Como Deus havia feito com Adão, soprou em suas narinas. Sabe? Então, nós nascemos de novo, né? E como nascemos de novo, somos uma nova criatura. E como eu sempre falo, alguém por um acaso xinga uma criança quando nasce, né? Coloca alguma maldição, né? Tipo assim, você fez isso, você é aquilo, ninguém faz Ou isso. alguém imputa, de repente, uma transgressão para um morto que tá lá já, vai lá e desenterra ele e fala assim, você matou, você vai ficar preso agora. O cara morreu, né? Vai lá, desenterra ele porque ele sofreu 10 anos de pena. E Jesus fez isso. Nós morremos com ele, ressuscitamos com ele uma nova criatura. Sim. Então não tem como, sabe? Mesmo olhando como criança ou como um morto, O defunto lá. um defunto, O presuntinho. não tem como imputar nada sobre nós. Mas voltando ao controle, sabe? Então, a gente tem que sim lançar o controle de Deus, o controle da nossa vida para Deus. Mas a gente não pode olhar e ver que de repente existem doenças que estão matando pessoas e falar que isso é controle de Deus, porque Deus não quer isso. A natureza dele não é essa, entendeu? Mas quando as pessoas tentam bancar Deus, isso foge do controle de Deus. Como? Como que a gente vai falar que Deus está no controle de pessoas sendo mortas? Aí a gente vê o tanto de gente que vira ateu. É fácil você entender por que o cara vira ateu. Ah, virei ateu porque eu não acredito que todo mundo passa por um problema, a pessoa perdeu o filho e o outro não. Aí o outro fala assim, graças a Deus eu não perdi meu filho. E o outro fala assim, eu perdi meu filho. Né? Então, assim, a gente tem que saber muito bem essas coisas. E aqui, ó, a palavra de Deus fala assim, em 1 Coríntios 15, 45, fala assim, assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão, em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. Olha que legal. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. É. Sabe? Então, irmãos, em nome de Jesus, encontre, sabe? Encontre, se baseie na palavra de Deus. Leia a palavra de Deus, leia. Sabe, se você lê, ninguém te engana. Sabe, se você conhece, ninguém te engana. E o Espírito Santo, ele vai começar a revelar em você. Ele te revela. Ele vai começar a te mostrar, ele vai começar a te dar clareza de tudo, sabe? De tudo que tem aqui. Não precisa se preocupar. Começa a ler. A palavra de Deus é difícil de ler. Cara, se você não ler, você não vai entender. Não tem como. Se você não lê, você não entende. Sabe, quando você começa uma faculdade, existem vários termos ou palavras que você praticamente vai ter que buscar, a tentar entender o que aquilo significa. Sabe, e depois aquilo vai virar o quê? Fazer parte do seu vocabulário. Né? É muito legal, quando você entra no primeiro ano de faculdade, você tem centenas de jovens que falam a mesma coisa, praticamente sabem o mesmo tanto de português, matemática, ciências, história, geografia, porque fizeram uma prova, um processo seletivo, e aqueles que passaram praticamente têm a mesma visão, o mesmo intento, mesmo tudo.
Mas sabe, uma parte vai para fazer pedagogia, uma parte vai para direito, uma parte vai para físio, outro vai para medicina, outro para enfermagem. 6 anos depois, 5 anos depois, 4 anos depois, que seja, irmãos, cada um tem uma visão diferente. E cada um fala de um jeito, cada um gosta de uma coisa, cada um faz de um jeito, cada um vai trabalhar num local diferente. Sabe o que isso quer dizer? Aquilo que ele começou a ler, ele aprofundou, sabe? Ele conhece a verdade daquilo, sabe? Então, agora ninguém mais tira aquilo da cabeça dele, porque ele ganhou. E aqui a palavra de Deus fala isso, sabe, irmãos? Pega a palavra de Deus, come da palavra de Deus. A palavra de Deus fala que quem vai te ensinar é o nosso Espírito Santo Consolador. É Ele que te ensina. Deixa Ele te ensinar, tá? Não perde isso não, não perde. Sabe, nós somos genealogia, se a gente for lá atrás, a gente vai ver que até a ciência não tem como falar. Mas nós somos o quê? Descendentes, não só de Abraão pela promessa, mas se você pegar, todos nós viemos de um único casal. Isso eu posso, de repente, falar para vocês. É só vocês procurar, tá? E, irmãos, a gente vai ver que tudo começou lá, com esse casal. Mas o homem terreno pode ser, mas o espiritual é o nosso Senhor, tá? E todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Não se esqueça disso. Todo nome vai ter que se dobrar. É doença? Joga na presença do Senhor, que a doença tem que se curvar. É problema? Ela tem nome? Ah, é problema financeiro. Pô, tem um nome. Qual que é o teu problema? Financeiro. Financeiro é um nome, não é? Não é verdade? Ué. Ah, eu tô com problema no meu casamento. Casamento, o que é? Os dois passam a ser um. 2 inteiro, tá? Não é meio a meio, não. Se não for meio a meio, não vai dar certo. É 2 inteiro que na presença de Deus se torna um. Mas permanece ainda sendo 2, tá? Sabe, o problema é no casamento. Então o casamento tem nome. Pega o nome dos dois e coloca na presença de Deus. E vai ter que se dobrar perante de Deus. Sabe? Não vamos perder isso não, irmãos. Em nome de Jesus. Sabe? A palavra de Deus fala: conhecereis a verdade vos libertará. Conheça a verdade. Jesus Cristo falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Tá bom? Quer falar mais alguma coisa? Irmãos, eu acho que é isso, tá? Davi é um cara espetacular. Davi foi e é porque em Cristo não existe mortos, tá? Tá? A palavra de Deus fala isso, pronto, tá? Que em Jesus não existe morte, tá? Mas nós passamos da morte para a vida. Então Davi é um cara que, se ele deixou umas kill pra gente da forma que está escrito, se ele deixou instruções é porque ele conseguiu compreender. E se ele conseguiu compreender, nós temos hoje. Vejo pessoas falando assim: eu quero ser. Eu já fiz muito isso, essa oração desse tipo. Eu já fiz oração de anos, pedindo para Deus porção dobrada de Eliseu. Tá? Não tem vergonha de falar. Porque eu vi, Eliseu catou a capa e recebeu porção dobrada. Cara, já imaginou eu, nessa época, receber a porção dobrada de Eliseu? Bobinho. Jesus veio e deixou e nos fez novamente nascer nele e ser a imagem e semelhança dele. E Jesus deu o Espírito Santo. Jesus é a imagem perfeita do Deus invisível. Cara, eu quero ser como Jesus, sabe? Eu quero encontrar essa graça maravilhosa a todos os dias, a todo momento. Porque Jesus, ele me ama incondicionalmente. E ele te ama incondicionalmente. Tá? Então tudo aquilo que tem nome, põe na presença de Deus. Seu esposo, seus filhos, suas filhas, sua mulher ou sua esposa, seu namorado, seu noivo, sua noiva. Ponha todos, seus pais, avós, coloca na presença de Deus, tá? Não peça não, só coloca na presença dele e peça para que Deus possa mostrar o seu amor. E chama ele para ficar do seu lado. Uma das coisas que eu mudei a minha oração agora é assim: Deus, fique ao meu lado. Que Deus do meu lado, cara, eu não preciso expulsar demônio, eu não preciso pedir prosperidade, eu não preciso pedir nada. Porque onde ele está, está a luz. Se está a luz, não tem trevas. Se não tem trevas, eu estou de boa. Né? Então, irmãos, eu oro assim: Jesus, do meu lado, sabe? E funciona porque ele fica, tá?
Porque Ele quer. Porque estamos dando o governo da nossa vida, Da minha do nosso vida. dia para Ele. Ele é o meu provedor. Ele é o cabeça da minha família. Sabe? Eu sou o Ele que cabeça. nos leva a é. pastos verdejantes, não é? Eu sou o cabeça da minha família. Eu sou o cabeça. E quando eu oro perto dos meus filhos, eu falo assim, eu sendo o pai da casa, eu entrego a minha casa às suas mãos. Porque o Senhor sabe. Eu tô brigando, mas Deus, Ele sabe, né? Eu, se for empurrar as coisas, não empurro com a barriga, empurra com a canela, porque dói mais. Mas Deus, Ele faz, sabe? A palavra de Deus fala que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção Em nome do nosso Deus. do nome do nosso Deus. Aqui já apareceu o reloginho ali, ela deu. É que já faz quase uma hora que a gente tava... Irmãos, vamos ficando por aqui. Desculpa de ontem por não ter tido uma live, mas nós estávamos empenhados, tá? Com o pessoal, tá? Obrigada, né? Obrigado por todo mundo que nos ajudou, tá? Tanto fazer a pizza como as pessoas que compraram. As Espero meninas ter que mais. tiveram né? O quê? Agradecer as meninas que tiveram a iniciativa, né? É pra lógico, poder- né? Em nome de Jesus. E por todos que semearam, né? Porque isso é uma semente. Amém. É uma semente e vai dar frutos Em nome de Jesus. na vida de vocês, Quem assim semeou, como amém. está dando frutos na nossa. Falou? Galera, Beijo, boa semana Um pra beijo. vocês. Quarta-feira a gente vai vocês. estar aqui, em nome de Jesus. quarta é nós. Aí talvez na outra semana a gente vai ter que mudar as coisitas. Eu comeu. O Du tá falando aqui, ó, parece que é top. Ele gostou da pizza. Ó. Se o Du falou que é top, então, né? Irmãos, em nome de Jesus, tá? Então, assim que for começar os cultos, eu vou passando pros irmãos pra gente já tá dando, né? Vendo como é que nós vamos fazer, tá bom? Um beijo, amo vocês. Até quarta-feira, às 8h30. Vamos para mais uma live em nome de Jesus, tá bom? Amo vocês, obrigado. Um beijo. Valeu, uma ótima semana a todos vocês, em nome de Jesus. Valeu, beijão. Amém. É nóis.